Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da inovação. Hoje nós estamos com a empreendedora Natália Barbosa, da Luna Green Bioativos, que vai falar um pouco da sua história e da startup. Natália, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, André, pelo convite. Muito obrigada. Natália, vocês produzem bioativos sustentáveis para a indústria de cosméticos, né? Como é que o negócio de vocês começou? Qual foi a principal motivação? Estava no meu trabalho de mestrado, né? Eu já trabalhava com resíduos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com um professor na UFG com resíduos de goiaba e acabou que o meu mestrado foi direcionado para a área de poedeiras comerciais. E aí, quando eu fui trabalhar para substituir um aditivo químico para substituir por um produto natural. E aí, quando eu trabalhava com resíduo de goiaba, minha mão ficava hidratada. Fiquei impressionada com isso. Eu falei, nossa, esse produto dava um cosmético, o resíduo da goiaba. E aí, durante esse trabalho ainda, eu fui trabalhar como no Sebrae, como agente local de inovação. E aí eu era farmacêutica, eles me colocaram para atender a indústria de cosméticos. Aí eu cheguei num grande empresário aqui do estado, e aí ele falou, eu queria fazer aqueles projetos de inovação, né? E, nossa, na hora que ele falou isso, brilhou meus olhos. Eu falei, nossa, então vamos fazer um projeto de inovação. E aí, só que aí fui conversar com a equipe técnica, e aí eles são muito presos aos que os fornecedores oferecem. Oferecem para todo o mercado, né? E não conseguiam fazer um produto diferente. E aí, um certo dia veio isso na minha cabeça. Falei, vou fazer um projeto dos folhantes da goiaba. E aí, a gente submeteu um edital, ganhamos uma subvenção econômica. A minha contrapartida era que eu fosse a pesquisadora do projeto. E como eu atendia outras indústrias de cosméticos, eu comecei a fazer projeto para outras indústrias. E aí, a minha ideia não era nem eu montar empresa, eu não sabia que eu ia montar empresa nessa época. Eu gostava de desenvolver produtos, né? Era meu amor, assim, meu encantamento. Então, a gente lançou o produto em 2017, e aí o empresário, quando foi lançar, falou: Olha, se não tiver fornecedor, não vou lançar o produto. Aí meu coração, eu falei: Não, pode deixar, então vou abrir a empresa, sem saber nem por onde eu começava. Eu não podia deixar essa ideia acabar ali, esse projeto terminar. E aí foi quando surgiu a Luna Green em 2018 e dali começou toda a história. Olha que bacana. Então você já falou um pouquinho de alguns apoios que você recebeu, né? Quais foram os principais apoios que você teve aí na sua trajetória empreendedora? Para startar o projeto, foi um projeto do edital Senai de inovação. Hoje a gente já teve, um dos primeiros projetos foi da Funtech, que é uma fundação do estado de Goiás. A gente já foi apoiado pela FINEP, no FINEP Startup, Centelha Goiás, que é FINEP e FAPEG, né? E recentemente recebemos do estado de Goiás, que é o Trilhas da Inovação, que foi um específico para o estado. Então, a gente já tem aí fora os apoios que a gente tem diretamente com o Sebrae, sempre a gente está participando, ficamos entre as 24 melhores startups do ano passado no Sebrae Like a Boss. Já participamos de alguns projetos do Sebrae Delas, somos embaixadoras do Sebrae Delas de 2021. Somos uma empresa graduada na universidade, no CEI, o Centro de Incubação da Universidade Federal de Goiás. Ficamos em primeiro lugar como empresa inovadora o ano passado. Então, a gente já tem algumas histórias aí na inovação. Em relação aos produtos que vocês desenvolveram, um você já falou que é o esfoliante que utiliza o resíduo da goiaba, né? E quais outros produtos que vocês desenvolveram? A gente tem alguns, até projetos de resíduos de mineração, que já são produtos, né? A gente aproveita 10 toneladas de rejeitos de quartzo hoje, por exemplo, Olha. que é um produto também muito bom para nós. E ano passado, no final do ano, com o apoio da FINEP, né, que a gente lançou foi o projeto resultado do Centelha Goiás, um nanoativo com óleos do cerrado, que ele apresentou eficácia clareadora, anti-age, restauração da pele, hidratação por 24 horas, e aí é um dos nossos hoje produtos queridinhos, né, que a gente já submetemos a patente agora recentemente, então, aí temos os extratos, manteigas, óleos vegetais, que são de comum em todos os cosméticos, né? Mas o que a gente ama são esses diferentes, as inovações que a gente está lançando no mercado aí, fazendo um pouco de história.
Então, todos esses produtos são sustentáveis, livres de produtos químicos, livres de insumos de origem animal, é isso? Hoje nosso trabalho, a gente só faz extração é, de química verde, sem processos químicos muito que utilizam, né, de outros produtos químicos mais fortes para a natureza, né? E fazemos todo um trabalho. A gente tem o selo Eu Reciclo, que faz compensação ambiental. Todo resíduo que a gente gera, a gente tem um projeto no estado de Goiás que se chama Projeto Vivar, que ele faz compostagem dos resíduos orgânicos que a gente gera. E isso, a gente praticamente só gera resíduo orgânico, que a gente faz apenas extrato de planta. Então, todas essas plantas que a gente descartaria, faz parte do processo de compostagem. Então, a gente tem esse cuidado, né, de cuidar da sustentabilidade em todos os processos, né, não só na extração, né, que a gente faz com a comunidade, a gente tem comunidades que a gente apoia no Acre, em Rondônia, no Pará, em Goiás, que a gente tenta buscar muitos fornecedores aqui, e aí a gente tem um planejamento, por exemplo, de ir para Rondônia ainda este semestre, para tentar auxiliar eles no manejo, verificar se eles estão extraindo da forma correta, né, auxiliar até no controle de qualidade também, que a gente precisa que esse óleo chegue em bom estado para nós. Então, a gente tenta abordar todo o sistema, né, para não só a Luna Green crescer. Eu falo muito isso, que eu só cresço se todo mundo for crescendo junto, senão a gente não vai ter o fornecedor que precisa, não vai ter o cliente que vai querer o produto que a gente precisa oferecer. Então, toda a rede tem que ser beneficiada, inclusive com parceiros, que toda essa rede de inovação nos permite hoje, né? Que a gente teve um network maravilhoso. Quando você trabalha com inovação, você precisa de rede, né? Todas essas instituições que a gente citou, sem elas, com certeza, a inovação não teria tanto impacto, né? E não conseguiria ser tão relevante para o país. Então, a gente acaba conseguindo uma rede de pessoas, né? E essa rede, ela fortalece, né? Inclusive, tem uma empresa, a Eleve Science, que também é uma startup, que a gente tem parceria para desenvolver os testes de eficácia com eles também. Ah, que legal. Então é uma cadeia completamente sustentável, né? Porque vocês rastreiam a origem, né, das matérias-primas, os fornecedores têm as parcerias, utilizam resíduos, quer dizer, mais sustentável é impossível, né? E esse tipo de insumo chamado verde, ele está cada vez mais usado pelas indústrias cosméticas, não é isso? No Brasil e no mundo inteiro, né? O mercado de cosméticos naturais, totalmente naturais, pode chegar a 45 bilhões até 2025 de dólares. Então, é um mercado que cresce acima da média do cosmético convencional, quando comparado, né? O crescimento de cosmético convencional com o natural. A questão é que eu acho que o mercado, na verdade, assim como a área de alimentos também tem seguido bastante para esse nicho mais natural, né, essas questões, o cosmético acompanha isso de forma bem expressiva. E é necessário, assim, eu falo que eu sou química, amo a química, mas a natureza, ela tem o seu valor, né? Então, acredito que a gente precisa resgatar essas raízes aí na área cosmética e, com certeza, envolvendo, não deixando, claro, a inovação, a tecnologia, mas respeitando a natureza em todos os sentidos para conseguir atingir o mercado aí de forma mais considerável. Ah, que legal. E vocês já fornecem, né, para grandes indústrias. E como é que funciona isso? Eles demandam alguns insumos específicos de acordo com pesquisas internas, ou vocês também tomam a iniciativa de desenvolver novos e bater na porta? Olha, a gente está com isso agora, interessa, né? Quer dizer, quais são os planos que vocês têm aí para novos projetos, novos produtos? Bom, a gente tem uma gavetinha de novos projetos. E aí fica sempre aguardando aí alguma oportunidade para a gente estar lançando e desenvolvendo o projeto. O tempo inteiro a gente hoje a gente deve estar em andamento com 5 projetos, internamente mesmo, e a gente sempre tem que estar lançando alguma coisa. O mercado de cosmético, assim, é uma loucura. Tem dia que chega uma novidade, uma demanda assim, que isso acontece. Acontece tanto de levar a inovação,
né? E eles gostam bastante, são bastante receptivos. Esse da nanotecnologia que a gente desenvolveu, já temos 2 produtos no mercado, então é bem rápido, assim, para sair, né? Então, e aí já fala assim, e que dia que é o próximo? Que dia que você tá? Que dia que vai vir? Já lançou aquele ativo que você comentou? Que às vezes eu falo, tô desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco, eu não posso nem falar muito, porque senão eles me cobram bastante. E a gente tem todo um processo, né, de desenvolver. Mas acontece, a gente tanto levar demanda, quanto eles me trazerem demanda. Acontece assim, de às vezes me ligarem, Natália, você tem extrato da planta tal? Eu tô falando que a pessoa no telefone pesquisou, eu falei, gente, nunca ouvi falar dessa planta. Então, assim, temos várias demandas, né? É bem legal. Isso é bom porque a indústria ajuda a gente a inovar, né? Que eles acabam trazendo as demandas e nós também apresentamos algumas novidades. Thalia, olha, parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelas realizações e pelo zelo. A gente vê que você é apaixonada, né, pelo que faz e por essa trajetória inovadora. Vocês estão de parabéns, você, aluna, toda a equipe de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom, André. Muito obrigada aí pela oportunidade e vamos espalhar inovação por aí. Com certeza. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Até mais.